História 1. O hóspede que nunca se registrou. Eu trabalhava de noite em um hotel pequeno, e isso aconteceu há um ano. Ainda penso nisso constantemente, porque me assustou demais. Não sei qual era o plano daquele homem, mas toda vez que me lembro, sinto um vazio no estômago. O hotel era pequeno, tinha apenas uns 40 quartos, e costumava estar quase vazio. Meu turno ia das 10 da noite às 6 da manhã. Geralmente, era entediante e tranquilo. Naquela noite, por volta das 11, chegou um homem. Tinha uns 40 e poucos anos, era grande, usava boné de beisebol e carregava uma mochila. Pediu um quarto e eu o aloquei no 214. O estranho foi como ele sustentou meu olhar por vários segundos, longos demais, antes de ir para o elevador. Algumas horas depois, eu o vi de volta no saguão, sentado nos sofás, olhando para uma televisão apagada. Não fazia nada, apenas estava lá, imóvel, com o olhar fixo. Foi inquietante. Quando verifiquei o sistema, descobri algo que me gelou o sangue. O quarto 214 aparecia como vazio. Não havia registro de pagamento, nem dados, nem mesmo uma entrada com o cartão que eu mesmo tinha entregue a ele. Na verdade, ele nunca tinha se registrado. O homem passou a noite toda se movendo por diferentes cantos do hotel, perto das máquinas, ao lado dos banheiros, parado na penumbra. Sempre me observando. Às 3h30 da madrugada, eu chamei a polícia. Quando finalmente chegaram, descobriram a verdade. O cartão que ele me havia dado era roubado, ele não tinha reserva nem malas. Apenas tinha fingido para poder entrar. Eles o prenderam por invasão e fraude. Eu, até hoje, continuo pensando o que teria acontecido se eu não tivesse percebido a tempo. O homem ficou horas ali, caminhando pelos corredores, à espreita. Nunca saberei o que ele planejava. Se esta história te arrepiou, espere, porque o que vem é ainda mais perturbador. História 2. O cliente que sabia demais. Meu nome é Meredith. Tenho 24 anos e trabalhava de noite em um pequeno posto de gasolina. Costumava ser um lugar tranquilo, quase invisível para a maioria, até que ele apareceu. Uma noite, entrou um homem mais velho, desarrumado, com lábios secos. Não comprou nada. Apenas ficou me observando com uma estranha familiaridade. Ele me cumprimentou e, sem que eu estivesse usando um crachá, me chamou pelo nome. Ele disse que havia passado várias vezes e sempre me via ali. Depois, começou a descrever detalhes mínimos da minha escrita no quadro, coisas tão específicas que me arrepiaram. A partir de então, começou a aparecer com frequência. Às vezes entrava, outras vezes ficava no carro, com as luzes acesas, apenas me olhando. Uma noite, ele deixou uma Polaroid no balcão, era eu, tirada de fora, enquanto limpava as janelas. Ele circulou de vermelho as palavras eu e janela. Quando finalmente o confrontei, ele me disse que só estava curioso, que gostava de observar. Mas no carro dele encontraram um caderno cheio de anotações obsessivas, meus horários, minhas roupas, meus gestos, páginas inteiras com meu nome escrito repetidamente. A polícia o prendeu. Eu tive que me mudar e trocar de emprego. No entanto, toda vez que dirijo à noite e noto luzes me seguindo, volto a sentir o mesmo arrepio na nuca. Se você quer continuar ouvindo relatos de encontros tão inquietantes quanto este, fique até o final. História 3. O carro sem placa. Isso aconteceu comigo há apenas alguns dias. Tenho 22 anos e trabalho em um posto de serviço aberto 24 horas. Tudo começou quando um colega e um amigo dele vieram me visitar de madrugada. Eles me contaram que havia um carro estacionado na escuridão, com as luzes acesas e alguém dentro. Dizia esperar um pedido, mas eu não havia recebido nenhuma ordem em horas. O estranho era que o carro não tinha placa e, na parte traseira, havia uma pilha de sapatos, suficiente para ocultar alguém. Minutos depois, apareceu um segundo veículo, também novo e sem placa. Quando o primeiro deu partida, o outro seguiu imediatamente. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Outro grupo de clientes me alertou sobre um carro suspeito, com 2 homens discutindo lá dentro. Quando eles foram confrontados, os sujeitos deram ré e fugiram. Naquela segunda vez, eu confirmei que não era paranoia. Era o mesmo carro,
no mesmo lugar, agindo de forma idêntica. Sempre que alguém se aproximava, eles fugiam. Nunca saberei o que planejavam, mas estou convencida de que, se eu tivesse ficado sozinha, aquela noite teria terminado de uma forma muito diferente. Histórias como estas nos lembram que, às vezes, o verdadeiro perigo está a poucos metros, observando em silêncio. Quer ouvir a última? Prepare-se. História 4. As mãos debaixo do balcão. Meu nome é Daniel. Tenho 29 anos e trabalho em um hotel pequeno e rural. O lugar é tranquilo, perfeito para alguém como eu, até aquela noite. Por volta das 2 da manhã, a campainha da recepção tocou. Eu me levantei, mas quando cheguei, não havia ninguém. Saí para o estacionamento, vazio. Voltei confuso. Minutos depois, a campainha tocou novamente. Outra vez, o saguão estava deserto. Pensei que era uma brincadeira. Fiquei em frente ao balcão, esperando. E então eu vi. Umas mãos saíram de debaixo da mesa e pressionaram a campainha bem na minha frente. Eu recuei aterrorizado, corri para o escritório e fechei a porta. Verifiquei as câmeras de segurança. Lá estava ele, um homem escondido sob o balcão, com os olhos brilhando em direção à câmera. Depois, ele saiu lentamente, caminhando pelo saguão, como se procurasse algo. Liguei para o 911, enquanto o via no monitor. De repente, ele desapareceu do ângulo da câmera. Segundos depois, a maçaneta da minha porta começou a se mover. A polícia chegou a tempo. Mas desde aquela noite, toda vez que ouço a campainha da recepção, sinto um arrepio impossível de ignorar. Se estas histórias te deixaram sem dormir, você não está sozinho. Siga-me para ouvir mais relatos de medo baseados em experiências reais.